Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno. É muito bom estar novamente com vocês. Eu sou a Fábia Romana e estou aqui trazendo mais um programa Ponto de Luz, o Evangelho no seu lar. A leitura deste Ponto de Luz é o livro Jesus no Lar e estamos falando do capítulo que trata sobre a coroa e as asas. Já ouviram falar de coroa e asas? Pois é, estamos em busca delas, né? É o capítulo 14. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier e a mensagem é de Neio Lúcio, tratando da passagem de Jesus entre nós há 2000 e tralalá anos atrás. Falar em Evangelho no Lar, em Jesus, como anda o seu Evangelho no Lar? Tem feito uma vez por semana, deixando seu copinho de água, fazendo a leitura de um livro edificante, fazendo a leitura do Evangelho, fazendo uma prece de agradecimento, fazendo uma prece pedindo a proteção do seu lar, o envolvimento da sua parentela, enfim. Tem realizado o seu Evangelho no Lar? Pensa nisso, ele é de suma importância. Da mesma forma que você passa a chave na porta, da mesma forma que você tranca o seu carro, da mesma forma que você fecha a panela, você também precisa fechar o ambiente espiritual do seu lar, deixando com que ele esteja protegido. Porque nós temos um mentor do nosso lar, nós temos um mentor nosso individual, nós temos um mentor no nosso trabalho, nós temos um mentor das tarefas que nós realizamos, temos inúmeros mentores. Eles estão ali com a designação, com a função cabível àquela situação a que eles se propõem nos auxiliar. Então, se ele é o mentor do nosso lar, é porque ele está ali, tomando conta da nossa casa, buscando a inspiração de bons pensamentos, buscando ofertar aos moradores da nossa casa pensamentos de alegria, de paz, de entendimento, de concórdia. Porém, se os moradores daquela casa, se nós, moradores desta casa, não oramos, não nos ligamos à espiritualidade, ele fala sozinho. Nós estamos abrindo um guarda-chuva, ou, como é tão comum hoje em dia, né, falamos com alguém que está de fone de ouvido. Perceberam? O nosso mentor, quando fala conosco e nós não estamos sintonizados, nós não estamos com pensamentos positivos, com palavras de amor, quando nós não estamos com a vibração em busca da elevação, o nosso mentor conversa conosco e nós estamos lá, de fone de ouvido, não percebemos nada, somente fragmentos. Então vamos lá cultivar o hábito do Evangelho no nosso lar, vamos fazer aquela pequena leitura, sabe, antes de dormir, pega lá um trechinho do Evangelho, lê algumas palavrinhas que estão lá, um parágrafozinho, não precisa ler a explicação inteira, não precisa ler o texto todo, não, lê só um pedacinho, do primeiro ao segundo ponto, e pronto. Fique com aquelas palavras em sua mente, vá dormir com essas palavras no seu pensamento e peça que o seu mentor te encaminhe para tarefas, te encaminhe para estudos, te encaminhe para refazer situações ocorridas durante o dia, enfim, pedi e obtereis. E não esquece de deixar o seu copinho com água ali de manhã, quando você acordar. Beba dessa água sabendo que ela vai te trazer a medicação para sua necessidade física, sabendo que ela vai te trazer, sabe, a força, a coragem, que ela vai te trazer daquilo que você necessita para iniciar mais um dia. E não se esqueça, leia mais um trechinho também do Evangelho.
Ele vai ficar na sua mente, vai ficar, sabe, no seu pensamento, vai ficar no seu eu. E todas as vezes que você puder, lembre-se, qual foi minha leitura de hoje de manhã mesmo? Sabe, ao invés de prestar atenção em alguma situação menos digna, ao invés de prestar atenção em maledicência, em fofoca, ao invés de voltar no passado, lembrando algum trauma, alguma dor, algum sofrimento, lembra o trechinho do evangelho que você leu de manhã? E não esquece de agradecer. Agradecer a Deus por um novo dia, agradecer a Deus pelas lições da noite, pelas oportunidades que você teve durante o seu desdobramento físico. Opa, o que é desdobramento físico, Fábia? Vamos lá, isso tudo a gente aprende ouvindo as palestras, fazendo os cursos que as casas espíritas oferecem, fazendo os cursos online que existem, lendo. Mas vamos lá, desdobramento do sono, no sono, é aquele momento em que nós vamos dormir e o nosso espírito se liberta do nosso corpo. Ele fica preso ao nosso corpo físico por um cordão fluídico, que muitas vezes é visualizado, é narrado como sendo um cordão prateado. Então, nosso espírito se desprende do nosso corpo e vai. Alguns estão tão presos à situação do seu dia a dia, ao seu cotidiano, que vai da cama para a cadeira e fica sentado ali na cadeira a noite inteira. Quando chega a hora de acordar, volta para o corpo. Como que eu sei disso? Você pode saber disso, pode acompanhar essas narrativas através de várias obras. Uma destas obras é o livro O Céu e o Inferno, que faz parte dos livros da codificação espírita. Lá você tem diversas narrativas, não apenas de espíritos já desencarnados, mas também testemunho de espíritos que foram trazidos à sociedade parisiense em desdobramento. Fábia, que sociedade parisiense? Nós estamos no Brasil. Gente, quando Allan Kardec começou a codificar a doutrina espírita, ou seja, começou a reunir os fatos, as perguntas, os estudos, ele percebeu que precisava de auxílio, que precisava ter um conjunto de pessoas empenhadas com a mesma seriedade que ele estava. Então ele criou lá em Paris a Sociedade de Estudos Espíritas, que nós chamamos, comumente, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou a Sociedade Parisiense, ou a Sociedade de Estudos, ou o Grupo de Estudos de Allan Kardec. Perceberam? Mesmo Allan Kardec, com todo o seu conhecimento, toda a sua envergadura, fundou um grupo de estudos, porque estudar é muito importante. Eu já tenho uma faculdade, eu já tenho um doutorado, eu já tenho mestrado. Nossa, eu fiz 2 mestrados, eu estou na minha 3ª faculdade. Beleza, gente. Esse é um conhecimento que ninguém te tira. Mas você também precisa estudar um pouco sobre aquilo que não está na matéria. Você sabia, por exemplo, que muitas doenças aparecem no nosso corpo físico e primeiro se iniciam no nosso perispírito? Não sabia? Nunca tinha ouvido falar? Então que tal procurar esse tema? Que tal pesquisar lá no Google sobre esse assunto? É de suma importância, gente. Faça isso e você estará aprendendo, você estará estudando. E se não souber fazer sozinha, se não souber fazer sozinho, chame alguém. Fala assim, fulano, nossa, olha, tal dia da semana eu não tenho muito o que fazer em casa. Você não quer dar uma passadinha lá para a gente fazer uma leitura, para a gente poder ler alguns livros sobre determinados assuntos, fazer aí alguma pesquisa na internet? Chama um amigo, chama 2,
chama 3, na semana que um não vier, o outro vem, na semana que o outro não vier, o outro vem. E assim, você vai criando o hábito do estudo, o hábito da leitura e ao mesmo tempo vai envolvendo outras pessoas. E não é por nada não, é assim que começam muitos grupos espíritas. Foi dessa forma que muitas reuniões de estudos começaram na casa de um trabalhador, na casa de um trabalhador não, porque na época não era, na casa de um curioso, na casa de uma pessoa que se interessou pela doutrina espírita, que quis trazer seriedade e juntou um, juntou dois, juntou três, aí resolveram no Dia das Crianças, sabe, juntar brinquedos, resolveram no Natal juntar um frango e distribuir para as famílias, e assim foram crescendo em atividades, porque a fé sem obras é uma fé morta, foram crescendo em atividades, foram se multiplicando e resolveram levar mais a sério, resolveram estudar, chegaram médiuns, chegaram pessoas com um conhecimento maior e juntos criaram casas espíritas que temos espalhadas pelo mundo todo. Porém, vou falar uma verdade para vocês, viu? Casa espírita é que nem como padaria. Se tiver uma em cada esquina, estará sempre sendo frequentada. Beleza? Então, vamos abrir uma padaria? Opa! Vamos abrir uma casa espírita? Começando pelo alicerce, que é o estudo. Não precisa fundar a casa se você não quiser, mas faça um dia de estudo. Pensa nisso com carinho. Quem sabe você não tem à sua frente uma oportunidade de aprendizado, de compartilhar aquilo que você já sabe. Temos visto, depois da pandemia, inúmeras pessoas fazendo isso em seus próprios Facebook, Instagram, WhatsApp, distribuindo o conhecimento através de grupos de conversa. E aí, precisa ser só ali no Instagram, no WhatsApp, no celular? Nós podemos dar um passinho para trás e voltar a cultivar os velhos hábitos da visita, da presença, do parar tudo, e nos dedicar àquele momento presente na casa de um amigo, na casa de um conhecido, com pessoas que pensam e sentem da mesma forma que nós. Eita nós, que esse era um recado que não estava no script, mas que já está aqui para você no início do nosso programa Ponto de Luz. E agora eu convido a todos para a nossa prece inicial, lembrando que o copo com água pode estar à disposição durante todo este nosso encontro. E mais harmonizados pelo início deste encontro, pelas palavras, pela troca de informações que pudemos desfrutar, convido a todos para que, na medida do possível, fechem os seus olhos e se deixem envolver pela espiritualidade amiga responsável por esta web rádio, responsável por este programa Ponto de Luz. Que estes irmãos benditos nos orientem, nos direcionem, nos auxiliem a compreender aquilo que será lido, aquilo que será dito. Que estes irmãos nos auxiliem, inclusive, a praticar estes conhecimentos, a praticar daquilo que entendermos. Que cada um de nós, amparados por estas reflexões, por estas orientações, possa a cada dia se despojar do homem velho, possa a cada dia transformar aquela pessoa, muitas vezes colérica, azeda, mal-humorada, ranzinza, avarenta, em uma pessoa mais feliz, alegre, desprendida, feliz. Que cada um de nós aproveite a leitura deste momento, trazendo para si próprio o ensinamento necessário. Obrigada, Senhor,
pela oportunidade bendita, que possamos fazer mais da Tua vontade do que da nossa, agora e sempre, graças a Deus. Jesus no Lar, capítulo 14, a coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando o Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então vamos lá, né? É como se nós estivéssemos andando pelas estações do ano. Começamos ali no inverno, cheio de capotes, cachecol, luvas, botas, gorros. E conforme fomos andando, percorrendo essa nossa estrada da elevação, chegou a primavera. E na primavera nós vislumbramos um calorzinho, nos desfizemos das luvas, do cachecol, do gorro. Mais adiante nos desfizemos das botas, calçamos um sapato mais confortável e assim fomos percorrendo a primavera. Até que chegou o verão e no verão nos desfizemos ainda mais dos calçados que nos incomodavam, das vestimentas mais pesadas e fomos caminhando pelo verão, pelo outono, até que chegamos novamente no inverno e refizemos a nossa roupagem. Neio Lúcio fala aqui, através da narrativa de Jesus, que este homem, entendendo que o aprimoramento intelectual é o que o conduziria à divina sabedoria, começou a percorrer essa estrada, essa caminhada do seu viver. E ele buscou o cume dessa montanha, né? Ele foi buscando o topo, que é o que ele queria. Ele queria a elevação, ele queria o topo. E, nessa nossa analogia, conforme ele ia subindo, ele ia se desfazendo de todas essas vestimentas que não serviam. Trocava, até que chegou uma hora que ele não precisou mais destas vestimentas. Foi quando ele chegou lá no cume da montanha. Foi quando ele chegou no topo. E lá, quem o esperava era um representante de Deus. Olha que maravilha! Ele se esforçou, passou pelas dificuldades, passou pelos perigos, passou, por tudo aquilo que estava exigindo dele, um esforço maior, uma dedicação maior. Venceu. E ao chegar lá, tinha esse amigo esperando por ele. E vamos lá, na continuidade da leitura. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Olha que delícia! Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro
que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então ele tinha que voltar ali os passos, né? Ele tinha que, já que ele subiu a montanha, ele tinha que descer essa montanha e verificar tudo pelo que ele tinha passado. E diante dessas constatações, diante dessas reflexões, ele externaria atitudes, ele teria atitudes, né? E elas é que seriam o seu passaporte para receber as asas. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextrincável ao seu olhar. A gente fala, né, que quando a gente morre, se descortina um véu e muitas coisas do nosso passado, da nossa existência terrena, elas aparecem na nossa mente, né? Então, às vezes, naquela discussão que você estava tendo com a pessoa e você só viu a sua parte falando, ou você só ouviu uma parte do que o outro falou, você tem uma noção maior do que estava acontecendo. No caso da discussão, vibração inferior, muito provavelmente havia uma influência, uma sintonia de alguém, e a partir do momento que você está desencarnado, você tem acesso a uma informação um pouquinho maior do que nós quando estamos aqui encarnados. O que me faz lembrar que quando você sai daquela festa e as pessoas começam a falar de você, você vai ficar sabendo. O interessado regressou, mas agora... Bom, então ele já estava voltando e podia ver as coisas de uma maneira um pouco mais completa, né? E ele não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Então aqueles que ainda estavam lá atrás, que ainda não tinham conseguido a auréola, estavam usando a coroa, estavam usando roupas estranhas. E esse nosso candidato, ele não conseguiu segurar o riso, porque as roupagens eram estranhas, né? Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Aos olhos dele, que tinha uma outra visão, uma outra percepção, as roupas soavam engraçadas, né? Aos olhos de quem estava passando pela viagem, no sentimento de quem estava com aquela roupa, era diferente, né? Quem estava usando aquelas roupas tinha uma autoafirmação, tinha uma certeza do que estava fazendo, como estava fazendo. Eram senhores de si. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos condundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Caramba, perigoso isso, hein, gente? Ao invés de mostrar
determinada situação que pode ser melhorada e pode ser corrigida, você faz com que a pessoa se sinta constrangida, se sinta menosprezada, diminuída, e ela desiste, ela para ali mesmo, né? A responsabilidade é dela, sim, mas a influência foi sua, lembre-se disso. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Pois é, então, muito conhecimento, beleza, mas o conhecimento sem amor, sem caridade, sem fraternidade é vazio, assim como a nossa fé no Criador, no seu amor, na sua bondade, nada é se não estiver envolvida pela obra, se não estiver envolvida pelo trabalho, em benefício do seu semelhante. E assim nós percebemos que esse nosso irmão não conquistou, pelo menos neste momento, as suas asas. Precisou refazer os seus passos, precisou, talvez, quem sabe, numa analogia, reencarnar, recomeçar. E nós? Vamos querer reencarnar? Vamos perder este precioso momento presente que é a nossa encarnação? Não precisa reencarnar, né, gente? Nós podemos tranquilamente fazer o que tem que ser feito agora, nesta encarnação. O que nós precisamos é prestar atenção na estrada que estamos caminhando, prestar atenção no que está à nossa volta, prestar atenção ao nosso próximo. Se porventura em algum lugar, em algum momento nós podemos auxiliar, auxiliemos. Se em algum lugar, em algum momento nós podemos ensinar, ensinemos. E assim, sucessivamente em nossa vida, em nosso viver. Leitura muito importante, momento de paz, de harmonia, momento de compreensão que devemos olhar aos nossos semelhantes com amor, com indulgência,
Devemos olhar ao nosso próximo, lembrando-nos de que estávamos ali em sua posição até então, e tratá-lo com estes mesmos sentimentos de fraternidade, de amor, de compaixão. E vamos encerrar o nosso encontro desta noite pedindo licença aos mentores queridos deste ambiente para assim procedermos. Pedimos licença à nossa espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos mentores individuais, para que juntos consigamos avançar, para que juntos consigamos perseverar. Abençoa, Senhor, aqueles que colocaram a sua água para ser fluidificada. Proporcione a cada um a medicação de que necessitam para a sua cura do corpo físico e espiritual, para a cura daquelas doenças que talvez não saibam ainda que estão ali presentes, cura para aquilo que lhes faz mal, cura para tudo aquilo de que necessitam ao visitar os seus irmãos. Que estes irmãos não se deixem envolver pelas promessas de facilidade, não se deixem envolver pela sedução do brilho, do palco, do primeiro lugar, mas sim que compreendam que muitas vezes estar em primeiro lugar, ser o único, não é do que necessitamos, não é do que fará parte do nosso dia a dia. E abençoa estes irmãos, Senhor, dando-lhes daquilo que vieram buscar, acrescido da Tua misericórdia, hoje e sempre, graças a Deus.